Graça e paz em nome de Jesus, estamos iniciando mais um quarto de hora de devocional, mais 15 minutinhos de palavra, 15 minutos para refletirmos acerca dos desertos, acerca da oração, acerca da nossa comunhão e relacionamento com Deus. E a palavra de Deus nos diz que tudo que está escrito para nosso ensino está escrito. E como é bom nós aprendermos com a vida e a história bíblica, a vida e os exemplos dos outros. Um grande personagem bíblico foi Davi. Porém, Davi viveu desertos desde a sua infância. Alguns afirmam que ele é fruto de um relacionamento extraconjugal de seu pai Jessé, pois em um dos salmos ele diz: "Em pecado me concebeu minha mãe". Talvez por isso que ele foi rejeitado desde a infância pelos seus pais e seus irmãos. Estava tendo um evento super importante na sua casa. O profeta Samuel estava indo à casa de seu pai Jessé. Convocaram toda a família, chamaram todos os filhos, mas deixaram ele lá fora cuidando das ovelhas do seu pai. Outra ocasião, no encontro dele com o irmão mais velho, quando ele vai levar pão e queijo para os irmãos e ver como estava a questão da guerra no confronto com Golias, a fala do seu irmão mostra que ele era desprezado na família. "Que fazes aqui, Davi? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas do seu pai?" E ele responde: "O que fiz eu agora?" Mas, na verdade, Deus já estava treinando, pulindo, lapidando a vida, o temperamento e o comportamento de Davi. Aqui a gente aprende que Deus nos coloca na família que vai nos treinar para aquilo que Deus quer de nós. No contexto da sua história, é Deus que vai falar com Samuel, o profeta, que o homem vê o exterior, porém Deus sonda o coração, o interior. Exatamente porque o profeta tinha ido à casa de Jessé, porque Deus havia garantido ao profeta Samuel que de lá de dentro da família de Jessé, Deus tinha escolhido um que seria o próximo rei de Israel, porque Saul já tinha sido rejeitado. Embora rejeitado pela família, pelos irmãos, Deus viu no coração de Davi algo que o agradou. E Deus o escolhe para se tornar um dos maiores líderes de Israel. Saul, o primeiro rei de Israel, que significa pedido pelo povo, estava fracassando. Seu reinado estava desmoronando e ele foi reconhecido como um rei do caos. Deus queria um novo líder para o seu povo. E Deus decide olhar para o interior, para o coração daquela geração. Davi não tinha perfil, estereótipo, nem sequer altura ou família a nível social elevado, muito menos idade, nem para o serviço militar sequer ele ainda tinha se inscrito. Mas Deus, que já vê lá na frente, o escolheu para ser rei. Davi era o escolhido por Deus, mas o excluído e desvalorizado oitavo filho de Jessé. O que estava cuidando das ovelhas enquanto os outros filhos se reuniam para um banquete super especial com o líder do país. Não se esqueça que Samuel era juiz, era sacerdote, era profeta de Deus. E eles nem sequer pensaram em convidar o pequeno Davi, o caçula, para a festa. Quanto mais em acreditar que ele seria o próximo rei em Israel. Porém, sua avaliação de Davi não tinha nada a ver com a avaliação de Deus. Ele não se importava com o que viam em Davi, porque sabia o que Deus mesmo via no coração daquele garoto. A família olhava para a aparência externa, que não era grande coisa, garoto baixinho, ruivo, mas Deus enxergava o coração, realmente significativo para um jovem na adolescência. Agora, embora tivesse sido ungido para ser o próximo rei de Israel, ele aceitou o desafio de tirar a afronta do povo de Israel de um gigante filisteu, e isso lhe custou uma ferrenha e acirrada perseguição do rei Saul, que o elegeu para matá-lo. Embora já com a unção de ser rei, ainda ele teve que esperar quase 2 décadas para subir ao trono e se tornar governante daquela terra. Davi tinha muito a aprender sobre si mesmo e sobre Deus. Ele precisava crescer na confiança em Deus
e na conquista da confiança dos outros, bem como seguir a Deus e liderar os fortes líderes sobre quem precisaria governar. A única forma de aprender e amadurecer eram os desertos, literalmente, vivendo em cavernas, sendo colocado sob pressão, em situações difíceis, sendo marcado como um fora da lei, fugindo de Saul, lutando em batalhas, aprendendo a liderar, reunindo o princípio de um governo e de um exército ao seu redor. Conforme esperou pacientemente em Deus, para que Deus agisse, ele aprendeu a confiar, depositar a confiança em Deus. Esse é o tipo de deserto que você precisa enfrentar se você tem uma paixão por liderar. Não importa como as pessoas ao seu redor se sintam com relação a você. Davi passou mais de uma década fugindo para o deserto e voltando, desde o final da sua adolescência até por volta dos seus 30 anos, enquanto o rei Saul o perseguia ferrenhamente. Em certo ponto, quando Saul estava lutando com as oscilações de humor severas, a música o acalmava. Davi era levado até a corte e se tornava uma influência tranquilizadora sobre ele com a sua habilidade musical de tanger a harpa. Depois de triunfar sobre Golias, ele recebeu elogios por sua coragem. As mulheres aplaudiam e gritavam. Saul matou seus milhares, mas Davi seus 10 milhares. Elogios que o colocavam acima de Saul, e o rei ficou com grande inveja, uma inveja insana. E Davi teve que fugir para se salvar, para continuar vivo. Nesse ponto que Davi se torna um fugitivo fora da lei, indo de cidade em cidade, vivendo em cavernas e vales no deserto. Certa vez, quando Davi estava fugindo da perseguição do rei, ele se esconde no fundo de uma caverna em En-Gedi, onde Saul vai entrar para aliviar o ventre. E Davi se esgueirou até o rei e cortou uma parte do manto real. Depois, quando ele se via em segurança, Davi o chama e mostra o pedaço do manto e diz que poderia tê-lo matado. Em outro momento, Davi teve que fingir ser louco entre os filisteus para não ser morto por eles ou por Saul. Davi viveu entre a cruz e a espada no deserto da Judéia. Mesmo que o profeta de Deus o tivesse ungido como rei, Davi era super leal a Saul. Teve inúmeras oportunidades para matá-lo. Poderia ter derrubado o rei a qualquer momento durante o seu exílio desnecessário. Mas Davi depositou em Deus a sua confiança, e se realmente a unção que o profeta Samuel derramou sobre mim é para rei, é Deus que vai me colocar lá, eu não vou mover um dedo, uma palha, para poder puxar o tapete de Saul de jeito nenhum. Em sua vontade, em seu tempo, durante os longos anos da sua estadia ali, ele transformou seu tempo de deserto, da vontade de Deus, no tesouro das bênçãos e os ensinamentos que só o deserto nos proporciona. O tempo no deserto aproximou Davi de Deus. Davi tinha um coração voltado para Deus desde a sua juventude, mas o seu tempo de deserto o ajudou a conhecer melhor a Deus. Ele passava horas e horas adorando ao Senhor, focado na grandeza de Deus, na natureza e em sua fidelidade, o protegendo e o livrando dos seus inimigos. O tempo no deserto revelou o que estava em Davi. Em todo o tempo, as pessoas sabiam o que estava acontecendo e viam a lealdade de Davi, apesar da forma injusta que o rei Saul tratava. Sabiam que ele era fiel em sua confiança em Deus e o viam tornar-se um líder competente. Viam a pureza do seu caráter conforme ele crescia em sabedoria e habilidade, e isso conquistou o respeito do que precisava para se tornar um líder a nível nacional. O tempo no deserto ensinou paciência a Davi, porque ele estava de tal modo comprometido a confiar em Deus, ele agia apenas quando Deus agia. Ele decidiu não tomar decisões sozinho, mas ele estava decidido a esperar em Deus, custe o que custar. O tempo no deserto permitiu que Davi construísse a sua futura liderança. Muitos homens, todos guerreiros, foram atraídos por Davi até o deserto. E ele próprio treinou seu pelotão, treinou seu exército, cada um deles
falidos, depressivos, endividados, lá na caverna de Adulão. E os treinou com seu próprio coração. Acreditavam nele e queriam servi-lo como líderes. Assim, Davi construiu o cerne da sua futura liderança a partir daqueles que o seguiram no deserto. O tempo no deserto formou em Davi enquanto líder. Quando foi forçado a fugir, Davi era uma estrela em ascensão na corte de Saul. Estava cercado por outros líderes e sujeito às restrições que servir na corte de outro representava. A vida em lugares difíceis fez com que Davi brilhasse como um líder poderoso. Apesar das batalhas diárias, ele aprendeu a liderar nos lugares mais difíceis que havia. Nunca teria se tornado o líder que foi sem o tempo na escola de formação de líderes de Deus do deserto. O tempo no deserto deu a Davi uma presença nacional. Assim como Moisés, o lugar fora de mãos se torna o lugar de proeminência e promoção. A nação inteira assistiu à forma como as coisas se desenrolaram entre Saul e Davi e o reconheceram como matador de gigantes, mas como um gigante entre os homens. Ninguém tinha mais apoio de seus seguidores do que Davi. Sem dúvida, porque ele demonstrava o mesmo compromisso leal para com Saul por causa da sua plena confiança em Deus. É incrível ver o que as pessoas veem em nós quando pensamos ser completamente invisíveis. Você pode estar achando que ninguém está vendo, mas os teus desertos, as pessoas estão vendo a sua reação. Que você possa aproveitar as experiências do deserto para se tornar um homem segundo o coração de Deus. Torne seu deserto em benefício e Deus lhe dará a sua compensação pelo seu investimento. Pai de amor e Deus bendito, graças te damos, ó Pai, pela tua palavra. Graças te damos pela tua verdade. Graças te damos porque não escolhemos nós a ti, mas o Senhor escolheu a nós. Capacita-nos, ó Pai, que possamos transformar as tristes lições, os tristes momentos e frustrações do deserto em aprendizados para crescimento. Que possamos, ó Pai, ser levados à maturidade e possamos ser aprovados por Ti. Não permita, Senhor, que venhamos ser reprovados diante das provas do deserto. Dá-nos graça, sabedoria, dá-nos, ó Pai, estratégia, discernimento, para que possamos extrair as maiores e melhores lições e aprendizados daquilo que o Senhor permite que passemos, para que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Se Deus falou com você nessa palavra, compartilhe ela com alguém. Comente, coloque aqui os seus pedidos de oração e também os testemunhos do que Deus tem feito na sua vida. Siga-nos lá no Facebook, Rede Global de Intercessores. Você tem todas as devocionais que nós já fizemos até hoje, ou também no canal do youtube.com/torreforte. Clique em vídeos e tenha acesso a tudo que foi ministrado em Torre Forte até hoje. Além também de você poder me seguir no blog www.mentoreadospara-mentorear.com, sem BR. Ali você se inscreve e você tem acesso aos boletins, aos vídeos, às devocionais e muito mais. Fique firme, não desista. Pega 15 minutos nesse dia de hoje para clamar ao Senhor, 15 minutos de louvor, de adoração e 15 minutos de ações de graça. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, no nome precioso de Jesus. Valeu demais, fica firme, até a próxima no nome de Jesus.